Os irmãos, graças a paz. Amém. Alguns jovens fazem falta nessa igreja, né? Como fazem? Vamos abrir a palavra de Deus no penúltimo versículo da Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos ler todos juntos, como está projetado aí na parede? Aquele que testifica estas coisas diz: certamente vem. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, muito obrigado pela tua palavra, e obrigado porque Jesus Cristo já veio uma vez e brevemente virá a segunda vez. É com ansiedade que nós aguardamos a segunda vinda. Ó Senhor, nós te pedimos que o Senhor volte logo para buscar os teus. Que o Senhor volte logo para nos levar para junto de ti, onde passaremos toda a eternidade. Em nome de Jesus. Meus irmãos, esta semana foi uma semana muito marcante na história desse país. Muita coisa aconteceu e eu quero entrar no mérito sociológico das questões de todas as manifestações que aconteceram no Brasil, inclusive aqui em João Pessoa. Mas eu quero dizer que eu fiquei muito orgulhoso e muito emocionado de ver fotos que a mídia não divulga e nem vai divulgar, mas fotos na internet, no Facebook de alguns irmãos em Cristo, orando lá na frente do Palácio da Redenção, aqui de João Pessoa, orando por essa cidade, orando por esse estado, e também outros cristãos orando em diversas partes do país. Não adianta apenas ir para a rua e fazer isso, fazer aquilo, se não há oração. Somente essas questões não vão mudar muita coisa. Mas a Bíblia diz que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. O que eu tenho observado é que muitos cristãos, para não dizer a maioria, estão mais preocupados com a cidadania terrena que possuem do que com a cidadania celestial. E nós somos seres eternos, sim, iremos passar a eternidade com o Senhor, mas nós ainda não estamos lá, nós estamos aqui. E se estamos aqui é porque Deus nos quer aqui. E se Deus nos quer aqui na terra por mais que alguns anos, Ele quer que sejamos sal da terra e luz do mundo. E esse mundo ainda não pereceu por causa de nós. Deus tem preservado este mundo porque ainda é sal e ainda há luz neste mundo. Mas nós devemos esperar, acima de tudo, a segunda vinda do Senhor Jesus. E é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos hoje, sobre a bendita esperança dos cristãos. Sempre houve muita expectativa, tanto para a primeira vinda do Messias, o Senhor Jesus Cristo, quanto em relação à segunda vinda, que nós estamos aguardando ainda. Se pudéssemos resumir toda a mensagem do Antigo Testamento, poderíamos resumi-la numa frase só, e nós chegaríamos à seguinte conclusão: Jesus virá. E se pudéssemos resumir toda a mensagem do Novo Testamento, também poderíamos fazê-lo em apenas uma frase: Jesus veio e voltará. A primeira e a segunda vinda de Cristo para salvar
dos seus pecados é o tema central de toda a Escritura. Deus viu um homem desesperado, perdido, longe dele, escondido, e resolveu vir em busca do homem. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9, Deus disse: Adão, onde estás? Porque Adão havia pecado junto com sua esposa e havia se escondido do Senhor. E Deus sai em busca do homem. Sempre foi assim. Deus é quem sempre dá o primeiro passo em busca do homem perdido. Foi Ele quem deu o primeiro passo para nos procurar. E nós respondemos com sim para o Senhor e podemos louvá-lo porque Ele nos salvou. Agora, a salvação se dá na palavra de Deus em 3 tempos verbais, pelo menos. A Bíblia diz que nós fomos salvos quando cremos. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós fomos salvos quando cremos, nós estamos sendo salvos. Paulo fala isso quando escreve as cartas aos Coríntios: vós que estão sendo salvos, e nós seremos salvos no futuro, uma salvação escatológica e definitiva. E é essa salvação que nós estamos aguardando, a salvação última e definitiva do Senhor, quando Ele nos levará para o céu, e aí não poderemos mais pecar, onde não mais vai haver dor alguma, onde não vai haver mais injustiça de qualquer espécie, e estaremos para sempre junto com o Senhor. Os cristãos sempre foram muito criativos. E nos primeiros séculos do cristianismo houve muita perseguição. E as pessoas perseguiam os cristãos e acusavam os cristãos de crimes bárbaros. Os cristãos eram acusados de serem canibais, por exemplo. Porque quando os irmãos se reuniam para celebrar a ceia do Senhor, eles diziam que estavam participando do corpo e do sangue de Jesus. E aí surgiram muitas fofocas, onde eles diziam que debaixo do culto da igreja, geralmente era numa casa, eles tiravam um bebê, e aí eles partiam aquele bebê e espartejavam aquela criança, e aí eles comiam aquele bebê que eles haviam matado. Tudo mentira. E aí diziam também que os cristãos eram incestuosos, porque nós casamos entre si com as nossas irmãs, e as nossas irmãs em Cristo se casam conosco. Eu e Kelly somos irmãos em Cristo, e aí como os irmãos tratavam uns aos outros como irmãos, aí e se casavam, eles diziam que os crentes eram incestuosos. E ainda Nero teve como álibi colocar a culpa nos cristãos quando ele pôs fogo em Roma, e dos 14 bairros que havia em Roma naquela época, 10 bairros pegaram fogo e foram totalmente consumidos, e dos 4 bairros que restaram eram amplamente habitados por judeus e cristãos. Sobrou para quem a culpa? Sobretudo para os cristãos. Para fugir dessa perseguição, então, os irmãos começaram a usar códigos. Um destes códigos é usado ainda hoje quando os irmãos desenhavam nas suas cartas um peixe, ou em algumas grutas desenhavam um peixe, aquele desenho rústico de um peixezinho, porque eles perceberam que a palavra grega peixe na língua grega, poderia ser feito um acróstico a partir da palavra peixe. Os irmãos estão lembrados do que é um acróstico, né? Digamos que nós pegássemos o nome Jesus e aí disséssemos Jeová, especial, Salvador, único, Senhor. Isto é, fizéssemos uma palavra com cada uma das letras iniciais do nome Jesus. E aí, com as letras do nome peixe em grego, os irmãos fizeram o seguinte acróstico: Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. De modo que o peixe passou a ser um dos principais símbolos da fé cristã. Ainda hoje nós vemos os adesivos em carros, né? Em
foi a partir de duas palavras na língua aramaica, Maranatá, e juntaram, e nós temos hoje a palavra Maranata, que significa ou Nosso Senhor veio, ou vem Nosso Senhor, ou Nosso Senhor vem. Então os irmãos passaram a se saudar uns aos outros com este código, esta palavra secreta que significa o Senhor veio, para dizer que Jesus veio e encarnou, nasceu, viveu entre nós, e também significa vem, Senhor. Também é um pedido, é uma oração, não é só palavra. Venha nosso Senhor, venha nos buscar. E aí mesmo em lugares onde não se falava o aramaico, como por exemplo na igreja que ficava na cidade de Corinto, os irmãos falavam este código. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22, Paulo diz: todo aquele que não ama a sua vida seja anátema, maranata. Ora, ele escreveu isto aos coríntios que ficavam na Grécia, que falavam grego, não falavam aramaico. Eles usavam este código. E neste código estavam as orações mais antigas da igreja. Vem nosso Senhor. E esse era o desejo, o anseio dos irmãos no primeiro século. Os irmãos esperavam pela segunda vinda de Jesus desde aquele dia que viram o Senhor subir por entre as nuvens. E quando aqueles anjos disseram: vamos, galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu há de descer, há de voltar. E desde aquele dia os irmãos esperavam a segunda vinda. E os irmãos esperavam que Jesus voltasse a qualquer hora, a qualquer momento do dia ou da noite. Por isso que os irmãos venderam as suas propriedades e distribuíram entre si, satisfazendo a necessidade daqueles que não possuíam bens, logo no começo da igreja cristã. E às vezes até nós olhamos para isso hoje com um certo repúdio, como se eles estivessem agindo errados, quando na verdade está errado quem não está esperando Jesus voltar a qualquer hora, a qualquer momento. Jesus disse: vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora. A palavra vigiai aparece por 12 vezes na Bíblia, e 11 dessas 12 vezes foi Jesus quem disse vigiai. A exceção está em Esdras 8:29. Jesus, mais do que qualquer outra pessoa, ensinou seus discípulos a estarem vigilantes. E aí Jesus disse como seria a sua segunda vinda. Será como ladrão. Será como ladrão, porque a gente não sabe quando o ladrão vem. Se a gente soubesse, a gente não seria pego de surpresa. Jesus vai voltar a qualquer momento. O apóstolo Paulo, assim como os demais cristãos, esperavam estar vivos quando Jesus voltasse, porque eles sabiam que era a vinda iminente do Senhor, a qualquer hora, do dia ou da noite, a qualquer momento. E aí Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante: nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Ele não disse aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar. Nós, ele se incluía, os que estivermos vivos quando Jesus voltar. E aí nós que vamos estar vivos, essa era a esperança de Paulo. E ele conclui este parágrafo de sua primeira carta aos Tessalonicenses, dizendo: consolai uns aos outros com esta palavra, porque não há maior consolo para os cristãos do que a segunda vinda de Jesus. Jesus disse que os que têm fome e sede de justiça serão saciados
Eu acho que esse movimento não vai durar muito tempo nas ruas, infelizmente, mas eu acho que daqui a uns 20 anos isso vai ser mais comum do que se espera. Deus quer que seja antes disso ainda. Mas só quem sente sede e fome de justiça plena somos nós, os cristãos. E aí nós seremos saciados pelo próprio Jesus quando Ele voltar e Ele chama a si próprio de Rei. Ele é o Rei da descendência de Davi, o principal Rei que Israel teve. E aí quando Ele voltar para instituir o seu reino na terra, que durará 1000 anos literais, aí vai haver plena justiça. Não vai haver corrupção de qualquer forma, não vai haver morte, não vai haver morte de forma alguma, não vai haver nenhum tipo de tragédia ou de corrupção. E o homem que nunca viveu 1000 anos vai viver 1000 anos no reino de Cristo. E traremos para o estado eterno com o Senhor, onde nunca mais haverá dor, choro, desespero ou injustiça qualquer. Paulo esperava a segunda vinda do Senhor ainda vivo, e quando ele escreve o maior tratado de ressurreição de toda a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que é necessário que aquilo que é incorruptível, aliás, corruptível, se revista da incorruptibilidade. E aí nós temos que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Não vai dar nem tempo ver a transformação. Seremos transformados para viver para sempre com o Senhor. Irmãos, o texto que nós lemos no começo de Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, duas pessoas falam nesse versículo. A primeira pessoa é o Senhor Jesus, quando o texto diz, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho em breve, ou venho cedo, ou venho sem demora. Jesus é quem diz isso. E ele dá testemunho de quais coisas? Ora, de tudo aquilo que este livro, o livro de Apocalipse, menciona. No capítulo 1, o Senhor Jesus se apresenta para João. Ele diz a João, ele mostra a João primeiro quem ele é, e João, quando vê, cai como quem está morto, porque ele não aguenta a tamanha glória. E aí o Senhor manda que ele se levante e ele mostra para João que ele passeia pelo meio de sua igreja e dita para João 7 cartas, uma para cada igreja da Ásia Menor. Havia mais igrejas importantes naquela região, mais ou menos ali na região da Turquia, mas ele escolhe 7 igrejas e manda que João ele dita para João 7 cartas. E aí, do capítulo 4 em diante, Jesus vai mostrando o que deve acontecer quando a igreja for tirada da terra, o que deve acontecer aqui, e mostra algumas coisas que vão acontecer no céu. E é interessante que aí nós vamos dar toda a glória, todo o louvor, toda a adoração àquele que está sentado no trono. Apocalipse capítulo 4, versículos 9 a 11 diz o seguinte: sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Irmãos,